Pronto. Pai, nós te agradecemos por essa manhã abençoada, por esse segundo dia, que o Senhor nos dê graça, unção e sabedoria para que possamos romper diante do Senhor. Guarda nossa mentalidade, guarda nossa mente, guarda nosso espírito, nossa alma, nosso corpo preservado em Ti. Te agradecemos pela vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão presentes, cada um daqueles que estão ouvindo, que a Tua palavra chegue como uma potência e uma palavra e uma espada, trazendo, meu Deus, a cada dia o que nós chamamos da circuncisão do coração e dos ouvidos. Que a tua palavra venha sobre nós todos os dias, alinhando o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, para estarmos apresentados, para nos apresentarmos diante do Senhor e estarmos prontos para o grande dia do encontro com o Senhor. Alinha-nos e prepara-nos. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não é teu, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Falávamos ontem, então, a respeito da tribo de Issacar. Nós falávamos a respeito de Issacar, que Issacar significa recompensa. Lembre-se, todos os meses nós entramos trazendo um direcionamento para o mês. Todos os meses nós trazemos um passo a passo, ou aquilo que o Senhor quer liberar, aquilo que esse tempo está propício, aquilo que está ligado a esse tempo, para que possamos avançar. Lembrando que, olha que interessante, lembrando que Cronos fala do meu dia a dia, Kairos fala das estações, e eternidade fala de uma dimensão de plenitude. Já aqueles que estão nos acompanhando há tempo sabem a linha de pensamento ou a linha de raciocínio que eu trago a respeito de tempos e estações. Não é só uma questão da prática de vida ou dia a dia, mas sim a questão de uma guerra e uma batalha espiritual contínua para que seja liberada a frutificação. Eu uso um texto para mim, muito peculiar, que é quando o Senhor diz que com lágrimas, com suor, com fadiga, nós agora traríamos o alimento da terra. É com fadiga que nós alcançaríamos o nosso pão. E o Senhor diz, peça a cada dia o seu pão. Quando nós relacionamos a palavra pão, no hebraico também ele traz uma questão de guerra. O pão sempre está relacionado à guerra, ou seja, nós precisamos fazer guerra para adquirir o pão, que outrora a terra produzia. Mas por causa da maldição do pecado de Adão, a terra parou de ter força de produtividade. Então, em uma outra palavra, todo ser humano, ele nasceu para ser produtivo, porém, essa terra, planeta, terra, matéria, que nós também agora somos parte, entrou em um estado de maldição e não produtividade. E por estarmos debaixo de uma sentença de maldição, aquilo que seria fácil para nós, que é viver uma vida de prosperidade ou viver uma vida de integridade natural ou uma vida de suprimento natural, agora precisa de guerra. Ou seja, nós nunca teremos nem o básico se não fizermos guerra. Mas, apóstolo, como assim? Sim, querido, nós precisamos sempre desatar o nosso dia a dia. Mas, espera aí, onde entra Jesus nisso, né? Jesus já não salvou, Jesus já nos perdoou, Jesus já nos... Sim, querido, aí eu passo essa bola para você agora, né? Por que que muitas vezes você tem muita luta no teu dia a dia para adquirir o básico, para pagar tuas contas, para adquirir o teu dia a dia, o teu suprimento? Então, nós vamos entender que parece que você não está em Cristo. Se você tem luta para adquirir, então você não está em Cristo. Essa não é a resposta. Essa não vai ser a resposta. Sim, Cristo nos levou para uma dimensão, somos salvos e temos força e vitória contra todos os nossos inimigos em Cristo Jesus.
Cristo, é como que se Cristo desse a primeira paulada, né? Cristo foi aquele que deu o primeiro golpe. Cristo foi aquele que venceu o inimigo. Sim, ele venceu. E agora, na autoridade de Jesus Cristo, na autoridade dessa potência de Cristo, ele restaurou em nós a autoridade de vencer também o inimigo. Como ele diz, no mundo tereis aflições, porém, tem de bom ânimo que eu venci, ou seja, a vitória de Cristo também nos garante a vitória agora para sermos frutíferos. Ou seja, éramos infrutíferos e malditos, mas Cristo toma a maldição e se torna maldito em nosso lugar, e agora a maldição foi levada, e nós agora temos a condição de frutificar. E isso vai se relacionar a tempos. O tempo Cronos, ele vai sempre ser o comedor de matéria. O tempo Cronos, ele sempre vai ser aquele que destrói matéria. Vou dar um exemplo aqui. Se você deixar algo exposto ao tempo, mesmo que não seja usado, isso vai ser devorado. Se você deixar, por exemplo, um objeto parado, eu vou usar até um termo aqui. Aqueles que já fizeram isso sabem. Deixa uma casa parada por muito tempo, sem ninguém morar nela. Ela vai se deteriorando. É muito interessante. Ela vai se acabando. Se você deixar uma casa fechada por 1 ano, 2 anos, a hora que você chegar, parece que ela está acabada. Ela vai se envelhecendo. E ninguém está ali usando, ela está simplesmente parada. Então, nós vamos ver que o tempo vai passando, e esse tempo, como a gente já viu, é uma pessoa, é um ser chamado Cronos, que ele vai roubando e comendo matéria. Porém, Kairos, ele não tem nada a ver com a matéria, ele tem a ver com a alma. E a alma, ele está ligado às estações de vida. Desse jeito. As estações, ele já não está ligado mais ao meu corpo. As estações já está ligado à minha alma, a um sentimento e a uma emoção. As estações, ela está totalmente ligada ao nível de alma e não de corpo. Eu posso até sentir no meu corpo as estações, o frio, o calor, a chuva, mas as estações, ela vai sempre mais falar com a minha alma do que com o meu corpo. Então, as estações têm aquele negócio, chegou a primavera, o tempo, né, da primavera, o verão, o outono, ou seja, as emoções vão sendo direcionadas conforme as estações. Chegou o inverno, né, e todo mundo fica no clima do inverno, naquela coisa, fica mais fechado, ou seja, cada estação ela tem o seu cheiro e vai falar de alma. Tem o seu gosto, vai falar de alma. Tem as suas cores, vai falar de alma. Ou seja, cada estação, ele vai falar de um agrupamento de tempo. O meu corpo, ele não vive agrupamentos de tempo. O meu corpo, ele só vive o agora. O que está proposto para o meu corpo é o agora. Eu não consigo voltar 5 minutos, eu não consigo acrescentar 5 minutos, mas a minha alma, eu volto. A minha alma volta no tempo. A minha alma sempre volta ou no passado, ou no agora, ou no futuro. E quando nós colocamos, já falamos isso, quando colocamos, por exemplo, a depressão. A depressão é quando a tua alma está voltando demais para o passado. Essa é a depressão. A tua alma, ela não quer sair do passado. Então você começa a ficar triste por aquilo que não aconteceu ou por aquilo que aconteceu na sua vida. Então, dá uma questão da depressão. Então, todos aqueles que estão em estado de depressão, em sua grande maioria, não vou colocar todos, mas em sua grande maioria, porque tem a depressão causada pelo corpo, ou seja, por hormônios, por falta de substâncias, por falta de vitamina, por falta de minerais, causa uma depressão, ou seja, causa uma melancolia na alma. Então, o corpo e a alma sempre vai andar paralelos e ligados. Então, não quero dizer aqui que tudo da depressão vai ser coisas ruins, demoníacas.
apesar de ser ruim, pode ser uma questão mesmo da tua alma. Então, eu estou sentindo muita fraqueza, muita tristeza, muito desânimo. Apóstolo, olha que pode ser demônio. Sim, pode ser demônio, pode ser falta de ferro, né? Então, você pode expulsar esse demônio comendo uma rapadura, né? Então, com muita rapadura que você expulsa esse demônio, né, que está causando isso, brincadeira à parte, mas às vezes é uma anemia profunda, às vezes está faltando alguma coisa aí, que você vai precisar colocar uma substância no teu corpo que vai melhorar a tua alma, né? Mas, na sua grande maioria, a depressão está ligada com pessoas que sofreram traumas. E aí, isso está ligado lá atrás, que foi coisas que você não conseguiu exercitar a palavra do Senhor, dizendo, perdoe. Aí essa pessoa está lá no passado, e por estar no passado, ele está com dívida, e todos aqueles que estão com dívida, no sentido de relacionamentos, eles estão aprisionados com os que a Bíblia chama de verdugos, os torturadores. E aí, então, essas pessoas estão lá sendo torturadas constantemente. Esses estão presos no passado, e por estar presos no passado, eles estão presos no ciclo de tempo. Estão lá presos, eles voltaram no tempo e estão presos nessa etapa, nessa estação que ele passou. Uma estação de sofrimento. Sofrimento não é um dia, querido. Sofrimento que é um dia, ele é temporário e isso não marca a tua alma como para esse nível. Então, a alma, ela sempre vai estar vivendo uma temporada. Então, uma temporada, como que eu posso dizer? Uma soma de tempo, de fatos, de fatores. Isso cria as estações. Então, o que é uma estação? É 90 dias. Ou seja, 90... vou colocar 90... como que eu posso usar essa palavra? 90 frações de cronos cria uma estação. 90 ciclos, isso. 90 ciclos de cronos cria uma estação. E aí, então, entre esses 3 meses, esses 3 meses criou uma estação. E essa estação, ele é um ajuntamento, e essa estação, então, ela tem uma característica. Toda estação tem uma característica. Irmão, é muito doido a gente ver esse negócio, porque, por exemplo, como que uma árvore sabe que foi a primavera, agora é o tempo do verão? Muda alguma coisa. Para mim, muda alguma coisa, né? Na minha visão, alguma coisa muda no ar, alguma coisa muda em frequências, que a árvore vai entender que saiu de uma etapa e está entrando em outra etapa. Ou seja, alguma coisa na atmosfera muda, espiritualmente dizendo. Como que a árvore sabe que agora não é mais verão, agora é um outono, agora ela vai ter que cair? Será que ela tem um reloginho que ela fica contando ali, ó, vou contar 90 dias aqui, a gente entra? Não, você vai ver que é a relação de sol e lua, desses domínios, aquela coisa toda, que vai trazendo essas frequências, e essas frequências vai alterando conforme as suas estações. E assim acontece com a alma. Bem? Então, o Kairos, ele é uma porção, sim, essa porção de tempo que a alma pode ficar presa. Por que eu falei tudo isso daqui? Porque nós temos que entender que quando entramos nas estações, quando entramos em tempos e em estações, nós estamos dizendo de uma vida frutífera, ou de desatar uma frutificação. Mas a primeira frutificação que tem que ser desatada, ou o primeiro nível de prosperidade, sempre vai ser na tua alma. A tua alma tem que ser próspera para que também no teu corpo se manifeste a prosperidade. Ou seja, o primeiro inimigo a ser vencido aqui vai ter que ser Kairos. E depois nós vamos conseguir dar um basta em Cronos, porque a tua alma tem que sair dessas prisões para que o teu corpo também saia das prisões. E quem é Cronos? Cronos nada mais é do que a frequência do anticristo. Cronos, ele também é conhecido como Moloque, e Moloque é aquele que come os frutos, aquele que come, aquele que devora, aquele que traga toda a matéria.
aquele que danifica a frutificação. E Moloque, ou Cronos, ele exatamente confronta a pessoa de Jesus. Porque Jesus, quem é Jesus? Né? Deus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias, Jesus é o Rei. Mas uma das características que eu amo da vida de Jesus, que ele diz assim, ele é o Pai da eternidade. Ou seja, quando entramos em Jesus, eu acesso à eternidade, que esse é o tempo que nós, como cristãos, temos que viver. Não é em Cronos, não é em Kairos, mas sim na eternidade. É de eternidade em eternidade que Deus exerce o governo dele. Amém? Mediante tudo isso, todos os meses, nós precisamos entender as frequências desses meses, porque muda. E isso é tão óbvio, querido. Isso é tão óbvio, tão óbvio, tão óbvio, que a gente fica assim, nossa, tomara que chegue agora, tomara que abril passe e chegue em maio. Nossa, tomara. Meu irmão, o que vai mudar? Se nós não cremos que tem se nós não cremos que tenha sei lá, uma coisa espiritual nessa, por que nós ansiamos o fim de um mês e o começo do outro? Só para que você receba o teu salário? Não tem sentido. É como a gente faz, por exemplo, no final do ano. A gente vai lá, a gente, entre aspas, né? Mas muitos fazem, né? Estão lá no dia 31 de dezembro, às 10 horas da noite, passa orando, a hora que der 11h59, ele volta, Senhor, eu estou começando esse ano novo diante do Senhor. Irmão, se é só uma passagem de tempo, se você não crê que tem nada espiritual nisso, por que você está aqui fazendo essa transição? Porque a gente crê que existe uma linha invisível, como o Equador. A gente sabe que existe, a linha do Equador sabe que existe, mas ninguém viu, mas sabe que está lá. É uma linha imaginária que essa linha, ela transita, é interessante, ela transita, a gente passou para um lado para o outro, mudou o hemisfério, mudou todas as coisas, e a gente sabe que está ali. É algo espiritual. Então a gente vai ver que de cada mês que se passa, existe uma potência espiritual, existe algo espiritualmente dizendo que faz com que nós, humanamente, em Cristo, meu espírito está salvo, a minha alma está sendo restaurada, mas eu consiga tirar o meu corpo do domínio de Cronos. Essa é a nossa missão aqui, quando estamos dando esses estudos. Não é tirar a glória de Cristo, não é plantar o humanismo, não é colocar a nossa... Não, porque a nossa capacidade de fazer alguma coisa. Não, querido, não tem nada disso. Nós reconhecemos a pessoa de Jesus fazendo todo o trabalho e a vitória em Cristo Jesus. Mas o que nós estamos dizendo é que nós estamos em Cristo, nas regiões celestiais, na eternidade. A nossa alma está selada e guardada e equipada com as armaduras para não ficar preso em Cronos. Por isso nós perdoamos, liberamos e amamos. E o meu corpo, ele também não está travado na infrutificação da maldição que foi aplicada em Adão. Nós não teremos fadiga, e isso é um decreto que eu dou na tua vida. Querido, você não terá fadiga para conseguir o teu pão. Esse ensino que eu tenho dado ao longo do tempo é algo que o Senhor incomodou no meu coração. Veja, eu vim de um ministério quando eu me converti, e esse ministério, ele tinha uma filosofia de vida, vou colocar assim, que você não poderia ter muita coisa. Foi um ministério abençoado, preste atenção. Eu não estou dizendo que todos ali faziam, mas era uma linha de pensamento de alguns que eu ouvi ao longo do tempo. Não se dedique muito, não estude muito, você não pode crescer muito, porque toda riqueza é vaidade. E isso tinha ficado inculcado na minha cabeça. Né? Olha, chegou um ponto, querido, que eu até discutia com alguns parentes, né, irmãos, físico mesmo, de sangue, que falava assim, tem que estudar. Não, tem que estudar não, ninguém tem que estudar, a gente tem que só orar que Jesus vai revelar o que tem que fazer. Essa era a minha postura no começo da minha fé. Por quê? Porque foram colocados na minha cabeça que muita coisa é vaidade. Você adquirir coisas é vaidade. Então, é como o que nós já falamos, essa questão da teologia da miséria. Você não pode ter muitas coisas porque a riqueza é do diabo. Mas
Depois entrou uma nova onda, a onda da super prosperidade mega ultra power, que você só tem que comer picanha com caviar, que se você não comer caviar, se você não comer nos mega ultra power lugares tops, você está em pecado. E aí, um outro extremo. Mas o que me incomodou é saber que muitos cristãos, eles vivem nessas polaridades da luxúria ou da miséria, mas esquece que nós precisamos viver um nível de frutificação. Irmãos, o teu básico, o teu básico, o teu básico, ou seja, as tuas necessidades, o Senhor, o teu Deus, suprirá para ti. Todas as tuas necessidades está suprida em Cristo. O próprio Senhor Jesus disse: não fique na ansiedade. A ansiedade é quando a tua alma está só visitando o futuro, está preocupada com o futuro. Tira a tua alma do passado, tira a tua alma do futuro, viva o agora. E esse agora não é não se preocupar com nada, mas é viva agora, que nesse exato momento o Senhor providenciará todas as tuas necessidades. O Senhor dará as tuas necessidades, o Senhor suprirá o que você precisa. O Senhor suprirá o teu pão, o Senhor suprirá as tuas contas, o Senhor suprirá a tua vida, o Senhor suprirá. Esse é um decreto. Mas, apóstolo, Deus não está suprindo. Querido, se Deus não está suprindo, é porque aí entra a nossa aula. Existem fatores, existem coisas que o inimigo está tentando colocar como barreira. E essas barreiras estão, então, fazendo com que o básico que já está pronto para nós não esteja sendo liberado. E por isso, todos os meses, nós paramos e dizemos: estamos oferecendo ao Senhor nosso primeiro dia da semana, que vai ser amanhã. Né? Amanhã, então, começa hoje às 18 horas, começa, né, o Rosh Kodesh, o cabeça do mês. Ou seja, hoje é o dia que está lá em Números 10:10, quando diz que nesse dia existe uma bênção específica. Nós levantaríamos as nossas ofertas, nós levaríamos, e essa oferta levantaria-se como uma memória. E por isso nós estamos aqui. Em Números 2, versículo 2, o Senhor fala de algumas coisas. E a gente passa, então, todos os meses, no começo do mês, falando sobre isso. Primeiro, a tribo. A tribo é a unção necessária para aquele mês. Ou seja, é como se fosse uma vacina contra uma doença. 2, nós vamos ver uma letra. Cada tribo, ele tinha uma insígnia, uma representação, um símbolo, eu chamo de código profético. Depois nós vamos ver o mês, nós vamos ver o mês natural, nós vamos ver um posicionamento onde eles estavam, nós vamos ver também uma bandeira, e aí, por último, nós vamos ver um regente demoníaco que tenta contra aquilo que o Senhor já liberou para nós. O que nós estamos fazendo é pegando a nossa espada e guerreando para desatar o pão, que não é só o pão de cada dia, mas é a prosperidade, é a vida plena que o Senhor tem para nós. Nós vamos ter aflição? Sim. Nós vamos ter tribulação? Sim. Nós vamos ter dificuldade? Sim, querido. Mas eu não creio que essas dificuldades é para a gente suprir o básico da nossa vida. Nós vamos ter dificuldade por causa da fé, nós vamos ter dificuldade por causa do nosso posicionamento, nós vamos ter dificuldade e nós vamos ter afronta por causa do nosso dia a dia na posição de Cristo. Mas a tua necessidade, você como ser humano, foi criado para ter a tua necessidade suprida em Cristo Jesus, porque Ele é o teu Pai, e como teu Pai, Ele supre o que é necessário para a tua vida. Como teu Deus, Ele não te deixará desamparado. Como teu Criador, Ele não te jogará fora, porque pode uma mãe e um pai abandonar o seu filho, mas o nosso Deus nunca nos abandonou. Por isso, nós não vamos ver o justo mendigar, e nem a geração do justo também ser decepcionada. Amém? Eu quero declarar que é todo suprimento, todas as bênçãos do Senhor venham sobre a tua vida. Amém? Então, nós começamos falando a respeito da tribo, ou da unção, da característica. Isso está lá em Gênesis 49. Veja que cada tribo de Israel, ele tinha não só uma característica para aquele tempo, mas ele também tinha uma característica para
para as eras, assim dizendo, ou para as temporadas. Como assim? Veja, querido, se no céu vai ter 24 tronos, sendo 12 deles para as tribos de Israel e 12 deles para os apóstolos. Se as cidades tinham 12 muros, e esses muros, eles tinham o nome dos 12 apóstolos. Então, essas pessoas, que na verdade não eram só pessoas, alguns dizem que esses 12 apóstolos representavam as 12 tribos, né? Ou seja, eles tinham uma característica, cada um de uma tribo, não sei se isso confere ou se isso realmente procede, mas eu creio sim que essas 12 tribos, elas confrontavam também as 12 tribos de Ismael. Veja, Ismael, ele fala do trono ou da característica maldita ou da escravidão. E ele também teve 12 filhos. Ismael, ele teve 12 tribos. E as 12 tribos não consegui. Alguém mandou no particular aqui, eu não consegui, não achei para a questão do e-mail, mas eu vou tentar. Obrigado. Quando nós olhamos para essas 12 tribos, e é como que fosse um confronto contra essas 12 tribos de baixo, ou tribos, ou frequências malignas, que nós chamamos de signo dos zodíacos, que está lá em Jó 38, 32, que o Senhor diz: pode você fazer aparecer o signo dos zodíacos ou determinar influências que eles exercem na Terra? Então, essas constelações que aparecem de mês em mês, é como que se fosse um alinhamento dessas 12 tribos de Ismael, mas quando o Senhor determina as 12 tribos de Israel, nós vamos ver que é como uma vacina. Cada uma foi posicionada por Deus em uma ordem de sequência de marcha ou de governo e também posicionada em cada mês. Que tribo que está representado para o segundo mês do calendário de Deus dado em Êxodo 12, versículo 2? É a tribo de Issacar. Como nós vemos ontem, Issacar representa ou significa recompensa. Então, esse é o mês onde há recompensa para aqueles que buscam o Senhor. A recompensa. A palavra Issacar significa recompensa. Então, já colocando aqui, esse é o mês que o Senhor quer recompensar, ou seja, trazer a recompensa. E toda a recompensa, ela vem por causa de algo, pela obediência. Então, vamos ver aquilo que foi falado para Issacar em Gênesis 49. Gênesis 49, verso 16. Perdão, verso 14. Diz assim, só para que você também contextualize aí essa questão toda, a gente vai entrar para Gênesis 1, né? Gênesis 49, 1, que ele diz assim: ajuntai-vos, e eu vos falarei e fareis saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. A palavra vindouros aqui, ele fala dos dias do fim, da conclusão de todos os eventos, mas também ele tem um sentido de tempos proféticos ou últimos dias, ou o fim das eras. Olha o que ele está dizendo. Eu vou fazer você saber não só o futuro de vocês, mas eu vou fazer você saber as coisas que estão para acontecer e suceder ao longo dos tempos, ou seja, aquilo que será vocês. E aí a gente leu, né, em Apocalipse,
que as folhas daquela árvore significa tribos. Ou seja, as tribos seriam as folhas que trazem a cura para as nações. Então, eu creio que tem aí algo interessante. Mas vamos lá. Issacar é jumento. Cadê? Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelha. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou ao trabalho servil. Agora abre aí em Deuteronômios 33. Versículo 18. De Zebulon disse: Alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte. Ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia. Então veja, querido, que ele tá trazendo algo muito interessante. Primeiro, Issacar é um jumento, é uma recompensa. Perdão, é uma recompensa, e aí ele coloca como um jumento. Mas a palavra jumento aqui, ele não é só referindo a esse animal, né? No lado pejorativo da palavra, um jumento que a gente usa, né? Ele está ligado a uma característica, ou seja, essa palavra, ele vem de asno, né? A palavra chamor, que é asno, ou um burro, mas essa palavra chamor, ela tem origem em outra palavra que é ferver, fermentar, produzir espuma. Agora preste atenção. Estamos entrando no mês de abril. Eu já quero fazer a junção. A palavra abril, ela vem de aprilis, que significa espumar. Olha a associação. Issacar, você produz espuma. Issacar, você produz, você se ferve, você ferve demais. Você produz espuma. E, olhando para o mês de abril, nós estamos dizendo que abril está ligado também a espumar. A palavra aprilis, ela é uma homenagem à deusa Afrodite, que, segundo a mitologia, ela vinha das espumas dos mares, que são as sereias. Então, aquelas espumas das ondas produzia, então, as frequências, ou esse ser chamado Afrodite, que, por sinal, também era casada com Ares, um deus mitológico, que era um deus da violência. Então, tanto a violência quanto a promiscuidade sexual está bem relacionado ao fator, está bem relacionado aos dois fatores: violência, promiscuidade sexual e prosperidade. Ou, no caso, o roubo da prosperidade. Veja, Issacar é recompensa. E ele e Zebulon chuparão, ou seja, tragarão, ou tirarão as riquezas e os tesouros. Existe abundância nos mares e existe tesouros escondidos na areia. Quando nós vamos ver a questão da abundância, está ligado às águas. Da onde Pedro tirou as suas moedas
para poder pagar o imposto? Da boca do peixe. Então, quando nós falamos dessa situação das águas, nós vamos dizer que é dali que arranca-se as riquezas, ou é as que tragam as riquezas. Está sempre relacionado aos mares. Os mares, se nós pararmos para pensar, e depois a gente vai para Zebulon, Zebulon você vai ver que ele é como um navio que traz as riquezas, um navio que traz o dinheiro, um navio que traz as mercadorias. Então, quando nós falamos dos navios e dos mares, são aqueles que transitam os tesouros. E aí a gente vai falar então das emoções. As águas e Afrodite está totalmente ligado ao nível de emoção. Então veja, Issacar, você é um jumento, você é o cara que espuma. Eu vou usar um termo pejorativo, você é o cara que empaca, você é a pessoa que simplesmente trava, você vive dando coice, né? Podemos falar assim, mas eu vou colocar aqui como jumento, como um ar de irritabilidade. Por isso, essa semana nós estamos trabalhando muito isso. Você é muito irritadíssimo, ou você se prostra para colocar as cargas do trabalho de escravidão. Você simplesmente empacou e decidiu permanecer onde você está. Você simplesmente empacou. Vou colocar aqui a bênção do Pai, ele diz isso. Você pegou essa carga, você viu que a terra era boa e você simplesmente se sujeitou ao trabalho escravo. Sabe o que é isso? Olha, você foi influenciado pela luxúria dessa terra, pelo vislumbre dessa terra, e você se sujeitou às obras da sedução. E quando você vai para a batalha espiritual, você vai ver que todo espírito que atua na área da sedução, ele é da linhagem, segundo a Umbanda, é da linhagem do cabaré, assim dizendo, em dois sentidos, e essa linhagem é a linhagem dos negócios, ou dos negociantes, da sedução para arrancar os tesouros, a sedução para arrancar as riquezas. Então, tanta obra da sedução está ligado também aos negócios. E veja, Issacar, você abaixou, você não está mais discernindo, você entrou em um estado de sedução, e por entrar num estado de sedução, você se sujeitou à escravidão. Então, o que o Senhor está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte: olha, preste atenção, Issacar. Você, Zebulon, agora jogando para Moisés, abençoando o povo. Veja, o pai, Jacó, Israel, e agora Moisés. Jacó está dizendo, cara, você está se sujeitando à luxúria, você está se sujeitando ao trabalho escravo, você está sendo dominado por Afrodite. Existem 3 deusas relacionadas à guerra, que é conhecido como as 3 Marias: Afrodite, Atenas e Lilith. Essas 3 entidades, eu posso colocar agora dentro também dessa estação, nós vamos falar de guerra, então nós vamos ter Ares, Afrodite e Atenas, que, colocando dentro desses 3 contextos, nós vamos ver Ares ligado à guerra com violência, com massacre, com vingança, com ódio, ou seja, a guerra sanguinária. Esse é Ares. Mas quando nós colocamos Afrodite, nós vamos ver guerra. Mas a guerra dela é diferente. É a guerra da sedução. Jezabel. Lembra quando Jeú, ele foi ungido rei para poder destruir o reinado de Acabe? E Acabe já era morto, então tinha que destruir Jezabel e toda a sua linhagem. O que Jezabel fez? Se pintou, se trocou, se sensualizou e foi para seduzir Jeú. Essa é a guerra de Afrodite. A guerra de Afrodite não é na violência. A guerra de Afrodite é nos amores. Como Dalila, que seduziu Sansão. Sansão estava sendo incitado por Deus para fazer guerra e destruir os filisteus. Era algo
proposto, ou seja, Sansão ele nasceu com uma missão, destruir os filisteus. Então vem Dalila, que é o espírito de Afrodite, nessa sedução, e seduz Sansão para que ele não provocasse a destruição. Então Afrodite não vem com armas, Afrodite não vem com arco, Afrodite não vem Afrodite não vem com canhões, não vem com espadas, não vem com derramamento de sangue. Não, Afrodite não faz nada disso. Afrodite vem com a conversa mole, vem com a conversa bajuladora, vem com a conversa hipnotizadora, vem com a conversa sedutora e vai fazendo com que a gente abaixe a guarda, porque a gente começou a amar demais esse mundo. Gente, não tem mal nisso. O que é isso? A gente é carne, a gente precisa dessas coisas, não é assim? E a gente vai abaixando a nossa guarda, daqui a pouco a gente está totalmente envolvido. E aí ela venceu a guerra. Por quê? Porque agora nós fizemos aliança. Porque não tem como. Quando nós vamos olhar para todos esses contextos dessas divindades gregas e romanas, você vai ver que a maioria das suas mulheres, nós estamos estudando no Som do Teruá sobre Nergal, e Nergal ele fala de um governo que era o governo da guerra, porém ele passou a ser o governante do inframundo, porque ele foi seduzido pela entidade do submundo. Mas apóstolo, esse negócio de... O que é isso, apóstolo? Esse negócio de mitologia? Tá, então vamos lá para Provérbios capítulo 5, que ele diz, cuidado com a mulher bajuladora. A mulher aqui não é a mulher, figura feminina. Ele está dizendo desse espírito. Cuidado com esse espírito sedutor, porque vai te levar para o adultério. E os seus pés caminham para a sepultura. E a sua casa é no inferno. Então, querido, a própria Bíblia confirma, né, o que nós chamamos de mitologia. Não é que a Bíblia confirma a mitologia, mas essas referências, essas deidades, na verdade, sim, são demônios que fazem exatamente isso. Leva para o submundo. Então, a gente vai ter que entender que esse mês nós vamos estar lutando com a sedução. E eu quero terminar aqui, hoje, dizendo o seguinte, preste bem atenção. Olha o que ele diz. Issacar, se alegre na sua casa. Alegre-se dentro da sua tenda. Se regozije dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque o mês passado nós estamos saindo agora de uma transição, de um contexto de violência, de guerra, mas estamos entrando agora em um contexto de sedução. Quem lembra que Davi, no mês na estação da primavera, ele para de guerrear e ele entra em adultério? É a mesma coisa. Quando nós abaixamos as nossas armas, o nosso discernimento da guerra, nós passamos então a cair nos encantamentos da sedução. O que nós estamos colocando aqui para vocês é, cuidado esse mês. Esse mês, o ciclo de sedução, para que você pare de ter prazer na tua casa. Para que você comece a pensar, eu queria uma outra casa. Meu Deus do céu, não. A minha família, a minha esposa, o meu esposo, não é a pessoa de Deus para mim. Eu mereço algo melhor. Olha o encantamento aí. Olha a sedução. Não. O Senhor está dizendo, você quer ir para a guerra, você quer estabelecer guerra, você quer restaurar e sugar a tua herança, ou seja, puxar a tua herança, primeiro alinha a tua casa. Tenha prazer na tua casa. Tenha prazer na tua casa. A tua tenda vai ser o lugar desse mês. E o solteiro segura o anjo. Brincadeira, querido. Busque, na verdade, quando nós falamos de casa, nós falamos de família.
em termos em tudo, porque nós vamos ver como uma revolta da casa. Não temos mais prazer no lar. A gente vai ter prazer nas coisas de fora. E aqui eu vou colocar tanto num lado físico quanto espiritual. O que é o lado espiritual? Nós não temos mais prazer no Senhor. Nós deixamos que a nossa alma saia. Por isso esse é o mês do quê? O mês do Homer, o mês do arrependimento, onde nós estamos passando o mês inteiro nos arrependendo e buscando o Senhor. Esse mês, o segundo mês, foi quando eles atravessaram o Mar Vermelho e eles entraram na terra prometida. Perdão, quer dizer, eles saíram do Egito e entraram no deserto. E do deserto foi entre a saída do Egito até o Pentecoste, até onde o Senhor falou com eles no Monte Sinai. O que nós estamos dizendo aqui é que estamos agora no momento de transição. E nessa transição se alegre no teu Deus, se alegre na tua casa, limpe o teu interior, tire as contaminações do teu interior, estou dizendo de modo pessoal, de modo físico, limpe a tua casa e os teus olhos da contaminação de Afrodite, para que você não caia em sedução, adultério, pornografia. Então, irmãos, os pecados sexuais vão estar mais ativos esse mês. Cuidado com isso. Limpe os teus olhos, limpe os teus ouvidos, limpe a tua mente. Mas também, no lado espiritual, tenha prazer na casa do Senhor. Tenha prazer de estar na comunhão com o Senhor. Porque há uma atmosfera de sedução sendo lançada. E aí, como diz, ele abaixou a guarda, viu que era bom e se sujeitou à escravidão. Eu quero declarar, querido, que toda a espuma que está ferventando ou fervendo dentro de você de Afrodite vai sair. Que as águas purificadoras do Senhor virá sobre a tua vida. Que o Senhor estabelecerá sobre ti os rios de vida. E as águas que limpam da palavra, o Senhor possa trazer sobre a tua vida. Que o Senhor te dê graça e unção. Que o Senhor te dê potência. Que o Senhor te dê força. Que o Senhor tire de você tudo aquilo que fermenta dentro de ti, trazendo a ruína, mas que você esteja sendo santificado pela palavra. Que o Senhor te abençoe, te guarde, e em nome de Jesus, até quarta-feira. Amanhã nós não estaremos na aula. Amém? Deus abençoe.